Senhor, estamos aqui para mais um dia em que nós vamos separar para buscarmos a face de Deus, para falarmos com Deus, para inclinarmos os nossos ouvidos aos seus conselhos, à direção que Ele tem para nós, e temos certeza que Ele também está já com esse horário agendado lá no céu, para também ouvir a nossa voz, para também conversar conosco, nos dar atenção, e isso é maravilhoso. Eu quero então convidar você a desligar de repente a TV, desligar de repente, sair das redes sociais aí, você se concentrar, separar esse pequeno momento para a gente dedicar a palavra de Deus e assim buscar a sua face com a certeza de que Deus sempre responde, de que Deus sempre está disponível e Ele vai ministrar aos nossos corações. Eu quero então convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar. Pai, nós queremos entregar esse momento nas Tuas mãos, nós queremos entregar as nossas vidas, nós queremos entregar os nossos corações nessa hora, derramar, Deus, a nossa alma diante de Ti, porque temos a certeza de que o Senhor está participando conosco, o Senhor está conosco nesse momento e o Senhor cuida de nós, Pai. Toma nossas vidas em Tuas mãos, toma esse momento em Tuas mãos, ministra sobre nós, ó Pai, e nos abençoa de forma tão especial, que a Tua graça seja derramada sobre as nossas vidas e que o Teu poder se manifeste nesta hora. Inclina os Teus ouvidos, Pai, ouve o nosso clamor e também, Pai, que nossos corações estejam abertos. Fala conosco, Deus, porque precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Deus, porque queremos a Tua direção. Fala conosco, Pai, porque dependemos do Senhor. Usa a Tua palavra, move o Teu Espírito e ministra sobre as nossas vidas nesse momento. Nós entregamos nas Tuas mãos, na autoridade do nome de Jesus, repreendemos todo espírito contrário, toda obra maligna, que todo mal caia por terra e que no nome do Senhor Jesus, o Teu Espírito se mova com total liberdade nessa hora. É o que nós oramos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero, depois da mensagem de semana passada, eu quero começar uma série de mensagens falando sobre oração mesmo. E oração, queridos, é algo imprescindível nas nossas vidas. E eu queria então usar um texto da palavra de Deus que está em Jeremias, um texto muito conhecido, Jeremias 29. Eu vou ler a partir do 11, porque eu gosto muito desse texto, mas eu vou focar mais no 13. Mas o 11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar, eu amo esse texto, essa tradução que ele colocou, né? Para dar-lhes um futuro e uma esperança. Amei essa tradução. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Só até aí, amém? Esse texto, só para a gente entender o contexto aqui, e já esse trecho está dentro de uma carta que Jeremias enviou para o povo de Israel, que já havia sido levado cativo para a Babilônia. Então Deus estava ali falando com aquele povo, trazendo uma esperança para que eles continuassem vivendo aquele momento de dificuldade e aflição, porque estavam escravos na Babilônia, e essa escravidão não iria acabar rapidamente, porque existiam falsos profetas ali dizendo: não, vocês vão voltar rapidinho, Deus vai libertar vocês. Mas a verdade era que eles iriam passar um tempo ali de 70 anos. Então não é só uma coisa que foi e voltou. E Deus então estava dando uma palavra para que eles entendessem que havia um futuro, havia uma esperança apesar daquela situação que eles estavam vivendo. E dentro desse contexto, Deus encoraja aquele povo a orar, a buscar a face de Deus, a buscar a Deus em oração, a clamar a Deus. E é sempre bom lembrar, né, porque um vídeo a gente não consegue restringir a quem vai esse vídeo. Orar, queridos, é simplesmente falar com Deus.
conversar com Deus como se conversa com o pai, com a mãe, que se ama, que tem um relacionamento bom. É como você conversar com seu amigo, você expor o seu coração a Deus, é você falar com Deus com sinceridade. Tudo está ligado à oração. Oração não tem muito a ver com formas, com técnicas, mas tem a ver com aquilo que eu quero falar hoje, que é um coração, que é o que ele fala, que ele busca em oração intensamente, mas de todo o coração. E aí eu vou, nessa série de mensagens, eu vou usar a palavra oração e vou mexer com essa palavra. É a primeira coisa, eu quero usar oração. Você coloca um C na frente da palavra oração, vira coração. Oração sem coração não é oração, querido. Oração sem coração não funciona. Daí esse texto que nós estamos lendo. Eu queria trazer isso para nós hoje. Oração, queridos, precisa ser feita de coração. Hoje tem muitas pessoas que, por terem uma capacidade intelectual muito boa, elas conseguem ler a Bíblia e extrair modelos de oração. Elas conseguem ler a Bíblia e extrair padrões. Elas conseguem ler a Bíblia e extrair formas de se falar. E ela vai e copia essas formas de se falar, achando que isso vai mover o coração de Deus, isso vai mover a mão de Deus. Isso, meu irmão, muito mais do que palavras intelectualmente colocadas perfeitamente, muito mais do que nós usarmos orações que tem na Bíblia, como a própria oração que o Senhor nos deixou do Pai Nosso, nos ensinou, e pegar aqueles padrões ali e simplesmente usar para falar com Deus, isso não funciona. Se não tiver coração na oração, nada acontece. E isso é algo que está faltando na nossa geração. A geração mais antiga, eles não tinham tanto acesso à informação como nós temos hoje. Antigamente não se tinha tantos livros publicados como nós temos hoje. Antigamente não se tinha tantas Bíblias de estudo como nós temos hoje. E até versões, né, como essa nova que nós estamos utilizando, versões que são de mais fácil compreensão para a nossa realidade, para a nossa sociedade de hoje. Então, antigamente, os nossos antepassados cristãos aqui do Brasil, eles oravam muito mais com o coração do que com formas técnicas. A nossa geração, que hoje tem mais informação, tem acesso a mais informação, não só pela publicação de livros, mas pela... a gente conseguir adquirir os livros, a gente ter acesso aos livros, porque antigamente era muito caro os livros, não tinha internet. Então hoje em dia você tem acesso a alguns livros, algumas publicações, alguns textos só pela internet, e não custa nada para você. Então nós, ao invés de aproveitarmos e nos apropriarmos daquilo que recebemos da geração passada, que é orar de coração, buscar a Deus de todo o coração, e associar isso ao conhecimento, nós estamos substituindo. Nós deixamos o coração de lado e estamos tentando ganhar o coração de Deus, buscar a Deus com as técnicas. E isso tem nos impedido de crescer, isso tem tolhido a manifestação do poder de Deus em nossas vidas, exatamente por causa desse texto. E esse padrão que Deus estabeleceu. Então, nessa hora que essa mensagem chega até nós, eu quero fazer uma pergunta para mim, para você. Será que nós estamos orando de todo o coração? Ou será que as nossas orações são só frutos da nossa mente, do nosso raciocínio, da nossa capacidade? Será que nós estamos fazendo isso de todo o coração, envolvendo todo o nosso ser naquilo que nós estamos pedindo? Então, perceba que orar de todo o coração é fundamental, queridos, para que nós tenhamos resposta de oração.
Não é algo só que envolva o meu intelecto, meu raciocínio, mas é algo, como é de todo o coração, é algo que envolva todo o meu ser. Todo o meu ser, toda a minha alma. Nós estudamos aqui recentemente na nossa escola bíblica dominical, o Salmo 103, e lá diz, né? Bendize minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Salmo 103, versículo 1. Então, veja que todo o ser do salmista, a sua alma e todo o seu ser, estavam envolvidos em bendizer, em louvar e adorar ao Senhor. Então, quando nós olhamos para orações, será que todo o nosso coração está envolvido naquele pedido que nós estamos fazendo? Ou é algo só do nosso raciocínio? Ou é algo só intelectual? Ou é algo só daquilo que as pessoas falaram para mim? Não é algo que é de todo o meu coração que eu desejo? Perceba que Deus tinha uma palavra para aquele povo daquele tempo. Eu vou agir, eu vou dar a vocês um futuro, uma esperança. Eu não continuei lendo, mas ele diz que Deus iria congregar o povo de volta, e depois dos 70 anos ele ia levar o povo de volta. Mas era necessário que eles buscassem de todo o coração, mesmo no meio das aflições. Será que eu e você estamos sendo afligidos nesse tempo que estamos vivendo? Será que você hoje está passando por aflições e por lutas? Muitas pessoas, na hora da aflição e da luta, desistem. Muitas pessoas, na hora da aflição e da luta, se entregam. Mas eu quero dizer para você, para mim e para você que temos a Jesus como Senhor e Salvador, ainda há um futuro, ainda há uma esperança, ainda há um escape, ainda há uma saída, ainda há uma bênção, ainda há uma vitória. Diga amém, diga aleluia. Mas precisamos buscar a Deus de todo o coração. Não pode ser algo só do meu intelecto. É algo que venha do fundo da nossa alma. É algo que envolva todo o nosso ser em buscar a face de Deus, em buscar ao Senhor. Então, nessa hora que essa mensagem chega até nós, será que a nossa geração tem buscado a Deus de todo o coração? Buscar a Deus de todo o coração também está ligado a nós buscarmos a Deus por Deus, e não buscar a Deus para ter alguma coisa. Preste atenção, muitas pessoas hoje em dia, a busca de Deus para elas não é um fim, mas é um meio para se conseguir alguma coisa. Quando Deus fala para nós o buscarmos de todo o coração, Ele também está querendo demonstrar para nós, apontar para nós, que Ele é o fim. Encontrar a Ele é a finalidade, o objetivo. Não usá-lo para ter outras coisas, mas ter Ele é o principal. Ter Ele é aquilo que vale. Quero lembrar a você aquele texto lá de João capítulo 6, quando o Senhor Jesus traz um sermão, um discurso que ficou muito duro para as pessoas que o ouviam, e as pessoas começaram a fugir, começaram a deixar o Senhor, começaram a virar as costas para Ele e ir embora. Aí o Senhor vira para os seus 12 discípulos, os mais próximos, e pergunta: e vocês também vão embora? Pedro traz aquela célebre frase que muitos de nós conhecemos: Senhor, para quem iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Muitas daquelas pessoas, elas foram embora, muito provavelmente, porque estavam querendo usar o Senhor para ter alguma coisa, para alcançar algum objetivo. O Senhor mesmo, naquele trecho, ele diz que isso aí aconteceu logo após a multiplicação dos pães, e o Senhor mesmo ali lhe revela, dizendo que muitos que estavam ali estavam seguindo a Ele, não por entender que Ele era o Salvador, mas por causa do pão que Ele tinha multiplicado. Então muitas pessoas estavam usando o Senhor, queriam usar o Senhor Jesus naquela situação como um meio para ter pão diário.
Aí Pedro diz: para quem iremos, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Pedro havia entendido, queridos, que Jesus é o final, Jesus é o objetivo, Jesus é o fim. Então, quando nós falamos buscar a Deus de todo o coração, como ele fala aqui, em segundo lugar, tem essa questão de finalidade, da gente entender que Jesus é o objetivo, queridos, que Deus é o nosso objetivo, que a busca, a finalidade é encontrar Deus muito mais do que encontrar uma solução, muito mais do que encontrar uma prosperidade, muito mais do que encontrar uma saúde. Tudo isso pode vir, mas a finalidade principal, onde está envolvido o nosso coração, não é nessas coisas, mas é em Deus. Encontrando Deus, a gente encontra tudo, queridos. Então veja como, quando a gente fala de oração, veja como é algo muitas vezes sutil, mas importantíssimo, imprescindível para nós. Será que nós estamos satisfeitos em simplesmente encontrar a cura e ir embora? Será que nós estamos satisfeitos em simplesmente encontrar o pão e ir embora? Será que nós estamos satisfeitos em encontrar uma vitória, uma direção, uma palavra e ir embora? O texto de Marcos, um pouco mais para frente, capítulo 10, nos mostra do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, o Senhor passou por ele lá em Jericó, e ele começou a clamar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto nos diz que Jesus o curou. E depois de ele ser curado, ele estava enxergando, estava com suas faculdades perfeitas, e podia ter ido embora. Ele poderia ter saído ali de ser mendigo e de repente ter uma profissão que ele já tinha, e trabalhar e fazer alguma coisa. Mas o texto nos diz que depois de ele ser curado, ele passou a seguir Jesus caminho afora. Então nessa hora, meu irmão, vamos buscar a Deus de todo o coração. Não só algo intelectual, não só algo de raciocínio, não só técnicas que a gente aprende, seja através de ministrações daqueles que conhecem a palavra de Deus mais do que nós, seja da nossa própria capacidade de interpretação da palavra de Deus e conseguir extrair técnicas, conseguir extrair formas, conseguir extrair padrões das orações que estão na Bíblia. Muito mais do que isso, queridos. Teve um pregador que ele dizia que é muito mais importante na oração você ter coração do que ter palavras. Às vezes nós temos muitas palavras para falar, mas pouco coração. Então nessa hora que essa mensagem chega até nós, nosso coração precisa estar envolvido, nosso ser precisa estar envolvido em nossas orações. Para eu terminar essa breve reflexão, eu queria trazer mais uma coisa que está no coração também. Eu falei de orar de todo o coração, envolvendo todo o nosso ser. Eu falei de orar de todo o coração, entendendo que Jesus encontrar a Deus, o objetivo e a finalidade, muito mais do que as coisas. Mas uma coisa que também está no coração, que eu não posso deixar de falar, é a fé, queridos. Muitas vezes o Senhor diz: se você disser para esse monte, sai daqui para pular, e crer de todo o coração que assim será feito. Tem muitas pessoas, queridos, que têm uma retórica muito bonita na oração. Às vezes eu fico até impressionado assistindo alguém pregando, ensinando sobre a oração e orando. A técnica, a oratória que a pessoa tem, e isso é maravilhoso. Não sei se está ruim, não, que está errado, não. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente fala com Deus, mais a gente se envolve com Deus, a gente aprende a orar. Não estou sendo contrário a isso. Mas o que eu quero trazer para nós também é a fé. Não adianta eu orar bonito, eu ter uma impostação de voz perfeita, eu ter uma concordância verbal e utilizar o português perfeito, o vernáculo perfeitamente,
Não adianta eu ser um teólogo que eu vá usar a palavra de Deus de forma correta, com a exegese da interpretação bíblica, a hermenêutica da Bíblia correta, se me faltar fé, irmãos. Hoje, nós somos uma geração que tem visto muito isso, pessoas que fazem atos proféticos, pessoas que profetizam, pessoas que determinam, mas sem fé nenhuma. Meu irmão, orar de coração está ligado a crer naquilo que Deus falou. Orar de coração está ligado a crer nas suas promessas. Orar de coração está ligado a nós colocarmos a nossa fé em prática, entendendo, como diz lá em Hebreus, o texto que muitos de nós conhecemos, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa, em primeiro lugar, crer que Ele existe. Então eu já entendo que a primeira parte da fé é a gente acreditar que Deus existe, que Deus é vivo. Deixa eu perguntar para você, cá entre nós, você ainda acredita que Deus está vivo? Você ainda acredita que Deus é real? Você ainda acredita que Deus existe? Você ainda acredita que Deus está no trono? Você ainda acredita que Deus, Ele é Deus de fato, poderoso, soberano, grandioso, incomparável? Ele é todo-poderoso, Ele é onipotente, onipresente. Você ainda crê nisso? Ele conhece todas as coisas, Ele conhece seu coração. Você ainda crê em Deus? Crê que Ele existe? O texto diz isso. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e se torna galardoador, presenteador, abençoador daqueles que o buscam. Então, nessa hora, vamos orar de todo o coração. Vamos orar de todo o coração, buscando a face de Deus, com o entendimento de que Ele está sempre conosco, disponível. Amém? Então, essa palavra fique no seu coração. Você que está me assistindo aí, e de repente essa mensagem te impactou, e você crê em Deus agora, crê e quer crer também em Jesus, entregar a sua vida nas mãos dele, recebê-lo como seu Senhor e Salvador, faça essa oração junto comigo. Diga: eu nessa hora quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, entendendo que Deus, Ele é real, Deus, Ele é verdadeiro, Deus me amou e enviou a Jesus Cristo para me salvar. Então eu entrego minha vida ao Senhor Jesus, eu confesso Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Pai, perdoa os meus pecados, me lava no sangue de Jesus, me enche do Teu Espírito e me ajuda a viver a partir de hoje em novidade de vida. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, não é à toa que o Senhor está trazendo essa palavra de oração para nós. Não é à toa, Pai, eu entendo, até estamos chegando aí ao final de mais um ano, já estamos aí iniciando novembro, já estamos aí nos últimos meses desse ano de 2022, e nós queremos entregar nossas vidas nas Tuas mãos. Talvez seja tempo de buscar o Senhor, já preparando aquilo que o Senhor quer fazer no final do ano. Talvez seja tempo de buscar ao Senhor, já preparando para aquilo que o Senhor quer fazer nos próximos anos, a começar de 2023 nas nossas vidas. Então, Pai, no nome de Jesus, nós queremos nos voltar a Ti. Em primeiro lugar, queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, Te pedir perdão pelas nossas faltas, Te pedir perdão porque às vezes não Te buscamos de todo o coração, não Te servimos de todo o coração, como a própria palavra de Deus diz lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, quando está retratada ali a carta aos crentes da igreja de Éfeso. Eram crentes que trabalhavam, eram crentes que serviam, eram crentes que muito provavelmente oravam também. Mas o texto lá diz que eles não faziam isso com amor. Eles tinham abandonado o primeiro amor. E muitas vezes nós estamos orando, mas não de todo o coração. Muitas vezes nós estamos orando, mas cheio de incredulidade no coração. Muitas vezes nós estamos orando com o amor frio, com o amor que não é agradável ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nos perdoa por essas coisas. Nos perdoa porque nós queremos desfrutar de
de uma comunhão verdadeira contigo. Nós queremos estar na tua presença orando de todo o nosso ser, de todo o nosso coração. Quantos de nós, Pai, gostaria de marcar um encontro com um amigo e o amigo está ali? Hoje a gente vive muito isso, né? O amigo está ali às vezes e não larga do celular. E às vezes a gente fica ali, às vezes precisando conversar, querer ter a atenção do amigo, e aquele amigo fica ali dividido entre o celular e a gente. Quantas vezes nós fazemos isso com Deus, com o nosso coração dividido? Então, Pai, nos ajuda a buscar ao Senhor de todo o coração, nos ajuda a buscar ao Senhor com fé, nos ajuda a ter o Senhor como nosso objetivo, como nossa finalidade, não as coisas que o Senhor pode oferecer. Não, Senhor, ter o Senhor para nós é muito mais importante. E diante disso, de todo o coração, nós queremos te pedir que o Senhor venha agir nas nossas vidas. Porque aqueles que estão próximos do Senhor, o Senhor abençoa, porque o Senhor é abençoador. Então, nessa hora que essa mensagem chega até nós declaramos que nós cremos em Deus. Você pode dizer aí: eu creio em Deus, eu creio no Deus da Bíblia, eu creio no Deus da Palavra, eu creio no Deus revelado nas Escrituras Sagradas, eu creio nesse Deus, eu creio no Deus que enviou o Senhor Jesus Cristo como Salvador da humanidade, eu creio nesse Deus, eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio a essa terra, viveu como ser humano e morreu para me salvar, mas ao terceiro dia ressuscitou, e Ele vive e reina para sempre. Eu creio nesse Deus, eu creio num Deus todo-poderoso, eu creio num Deus que é misericordioso, eu creio num Deus que age, que trabalha, como o próprio Senhor Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu creio num Deus que está agindo, eu creio num Deus que está no controle da história humana, eu creio num Deus que está agindo, eu creio num Deus que está soberano sobre todas as coisas, que nada escapa do seu olhar, nada escapa do seu domínio. Eu creio nesse Deus, e nessa fé eu te peço, Pai, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, opera milagres, cura os enfermos, restaura, levanta aqueles que estão caídos, restaura os abatidos, cura as enfermidades do coração, cura as enfermidades da alma. Se existe alguma ação demoníaca, algum espírito de enfermidade, nós, na autoridade do nome de Jesus, nessa hora repreendemos todo espírito de enfermidade e damos uma ordem que todo mal saia da vida dessa pessoa que está me assistindo, todo espírito de loucura, em nome de Jesus, todo espírito de medo, todo espírito maligno saia da vida dessa pessoa, na autoridade do nome de Jesus. Te pedimos, Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê prosperidade, que o Senhor dê provisão, que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame bênçãos sobre a vida financeira do teu povo, daqueles que nos assistem. Ó Deus, abençoa famílias, abençoa relacionamentos familiares, relacionamentos profissionais. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, move teu Espírito em nossas vidas e em nosso favor, Deus. Buscamos ao Senhor, porque entendemos que o Senhor é a nossa fonte. Buscamos ao Senhor, porque entendemos que do Senhor vem tudo aquilo que precisamos. Buscamos do Senhor, porque nós reconhecemos que dependemos de Ti e de Ti somente, Pai. Abençoa nossas vidas, abençoa o nosso Brasil, Deus. Todo esse processo nós temos vivido aí, nesse período de eleições, pós-eleições, entregamos nosso país nas Tuas mãos, entendendo que o Senhor tem o melhor para o Brasil. Abençoa o Brasil, abençoa o presidente Bolsonaro, abençoa, Pai querido, o presidente eleito agora, Lula, abençoa, Pai querido, no nome de Jesus, todo esse mover no Brasil, move teu Espírito nessa nação, em nome de Jesus. Toma tanto a equipe do governo atual, quanto a equipe do próximo governo, trabalha nisso, meu Deus, trabalha no Brasil, na autoridade do nome de Jesus, todo espírito que tem agido contra a nação brasileira, Pai, no nome de Jesus, que todo mal caia por terra, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim no Brasil como ela é feita no céu. Venha a tua vontade sobre nós, nos dá um futuro, Senhor, nos dá uma esperança, nos abençoa de forma toda especial. Assim nós oramos, entregando nossas vidas,
entregando o Brasil, entregando a cidade e o estado do Rio de Janeiro, que é onde nós estamos inseridos, entregando a nossa igreja, o bairro do Catete, onde nós estamos inseridos. Abençoa a nossa igreja, nossos pastores, diáconos, obreiros, membros, funcionários, os nossos visitantes. Abençoa, Deus, a Igreja Nova Vida do Catete. Abençoa, Pai querido, os proprietários aqui do templo, que a Tua graça alcance a vida de cada um deles, que a família deles seja abençoada. Ó Pai, no nome de Jesus, abençoe pastor Isaquiel, pastor Luque, e orando por eles, eu também estendo essa oração para toda a obra missionária. Pai, no nome de Jesus, que a Tua igreja continue avançando nos campos missionários, que a Tua igreja continue avançando na pregação do Evangelho e levando o Evangelho à frente e fazendo-o conhecido. Abençoa a Igreja Nova Vida, seus bispos, pastores, que a Tua graça continue se manifestando em nossas igrejas, que o Teu poder continue se manifestando, que a Tua unção continue se manifestando em nossas igrejas. É o que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Fica aqui essa palavra, e o meu desejo é que Deus continue se revelando a você, que ao buscarmos a Ele de todo o coração, como diz o texto, você vai achar. Oh, aleluia. Amém? Se prepare para esse encontro com Deus. Fica aqui meu abraço, fica aqui minha gratidão pelo seu envolvimento, sua participação. Fica aqui minha gratidão por você que participa do chat, por você que compartilha. Que Deus continue se movendo na sua vida e através da sua vida. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.